Eu nasci em São Bernardo do Campo, então do lado de São Paulo. Minha data de nascimento é 21 de setembro de 1960. E meu nome completo é João Maurício Galindo. Pelo que minha mãe conta, quer dizer, eu me lembro de gostar de música desde que eu me conheço por gente. E eu me lembro que a minha mãe dizia que eu era bebê ainda, e ela descobriu que se ela colocasse uma música, na época era na vitrola, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Colocava um disco na vitrola e aí eu dormia mais fácil. Então, acho que eu sempre gostei de música, desde que eu nasci. E eu me lembro de ser muito pequeno e eu descobri na minha casa a tal da vitrola. Acho que vocês nunca viram essas vitrolas antigas. Era quase um móvel, era feito de madeira. Você abria uma portinha, tinha os discos embaixo. Então, eu fiquei fascinado com aquilo e comecei, assim que eu pude, eu comecei eu sozinho a ouvir discos. Eu gostava muito de música. E tinha de tudo em casa. Tinha disco de música erudita, de música popular, brasileira. Então, assim que a música entrou na minha vida, ouvindo os discos, né, que meu pai e minha mãe tinham. Nenhum dos dois era musicista profissional. O meu pai é uma história engraçada. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos apenas. E depois que ele já tinha morrido, alguns tios me contaram que meu pai tocava violão, cantava, chegou a cantar em rádio, mas que depois que ele casou, ele abandonou aquilo. Então, aquela coisa bem, eu não vou dizer machista, não é a palavra, pelo contrário, né? Ele, depois que ele casou, ele abandonou aquela vida que ele tinha de cantar em rádio, mas era uma coisa assim, um pouco associada a uma vida de solteiro, né? Então, ele disse que ele abandonou completamente, ele vendeu o violão. Então, eu só soube que ele tinha tido uma prática musical depois que ele tinha morrido. E a minha mãe, ela tinha estudado num daqueles colégios internos católicos bem tradicionais, aqueles colégios internos. E ela tinha aula de música, ela sempre dizia que ela adorava, ela cantava no coral do colégio, que ela adorava isso. Então, apesar deles não serem músicos profissionais, né, eles tinham também um gosto pela música. Tinham um gosto pela música, acho que de alguma maneira eles me passaram isso. E tem também um item muito importante, sabe? Quando eu entrei na escola pública, lá em São Bernardo do Campo, então eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade. Na escola, naquela época, e não era só na minha, existia a música era presente. Então, era assim, a gente chegava cedo, ia para o pátio, aquele mesmo pátio que a gente ficava no recreio, e todo mundo ficava em fila. Então, tinha as várias classes, né? Então, cada classe ficava em fila, e ali a gente cantava. E, basicamente, a gente cantava coisas daquele antigo projeto de canto orfeônico, que foi o Villa-Lobos que inventou em 1932. Isso depois se desdobrou em um projeto de canto orfeônico que só terminou em 1971, oficialmente. Foi uma lei das diretrizes e bases da educação de 1971, que acabou com o ensino obrigatório de música nas escolas e acabou minando também esse projeto de canto orfeônico. Mas eu lembro que aquilo, para mim, era um prazer enorme. Então, a gente chegava de manhã, ia para o pátio, todo mundo cantava 3 ou 4 músicas juntas, e, em geral, do folclore, do nosso folclore brasileiro. E depois disso ia para a sala de aula. E, além disso, as aulas de música também eram cantar. A gente tinha uma professora que não ficava ensinando teoria musical, nada disso, a gente simplesmente cantava. Passava aqueles 50 minutos lá de aula de música cantando esse repertório do canto orfeônico. E depois, no final do ano, várias escolas lá de São Bernardo do Campo se juntavam e a gente montava um coral enorme e fazia uma apresentação no teatro da cidade. Então, aquilo para nós era um grande barato, era muito legal. Então, acho que foi assim que a música entrou. E eu só fui começar a estudar música mesmo um pouco mais tarde, porque nem meu pai nem minha mãe
tiveram a iniciativa de me colocar para estudar música em alguma escola. Mas a coisa era tão presente na minha vida que eu, no começo da adolescência, fui estudar por conta própria. Não sei se eu me alonguei demais aí, mas a história é essa. Quem decidiu a música para mim foi uma empresa chamada Rede Globo. Foi a Rede Globo que decidiu a minha carreira musical. Vou explicar por quê. Na minha cidade, lá em São Bernardo do Campo, existia uma escola chamada Escola Técnica Lauro Gomes. Hoje ela é uma ETEC. Na época, ela era uma escola meio isolada, era uma escola de nível muito alto. São Bernardo do Campo, não sei se vocês sabem, foi onde o Brasil começou a ser industrializado para valer com as indústrias automotivas, né? Foi na década de 60, quando eu... Não, foi um pouco antes. Mas, quando eu era criança, aquilo estava em efervescência. A Volkswagen estava lá, a Ford estava lá, a Chevrolet estava em São Caetano. Então, essas empresas acabaram, junto com o poder público, achando que era necessário criar escolas técnicas na região para abastecer a indústria florescente. E tinha uma escola técnica em São Bernardo, essa que eu falei, que era top. Assim, a gente, na cidade, tinha a gente sabia que era a melhor escola da região. E é uma escola que seria o segundo grau, ou acho que hoje o fundamento... Não, o segundo grau hoje, né? O que a gente chamava de colegial na época. E eu me matriculei, e tinha um vestibular para entrar. Era difícil entrar. E eu entrei. E meio sem saber por quê, eu entrei no curso de eletrônica. Né? Então, eu gostava de música, já estava estudando música por minha conta, assim, meio de um jeito meio bagunçado, mas... Então, eu estava estudando música e entrei nessa escola técnica. E a escola era muito puxada, era um nível muito alto mesmo. Né? Quando terminou o curso, eu arrumei estágio na Rede Globo. Eu e uma série de amigos, de colegas. Fomos trabalhar na Rede Globo. A Rede Globo tinha um núcleo ali, onde hoje é o Teatro São Pedro. Não sei se vocês sabem, o Teatro São Pedro, ali na Rua Albuquerque Lins, ali perto da Praça das Palmeiras. Do ladinho do Teatro São Pedro. E ali eles tinham um estúdio. A programação vinha toda do Rio de Janeiro. Vinha do Rio de Janeiro, ali ela era processada e ia para o ar. Então, era um estúdio técnico, não era um estúdio de criação. E onde eu ficava era um anexo onde a gente consertava aparelhos eletrônicos. Né? Então, eu fiquei durante um ano estudando música para valer e eu tinha entrado na faculdade de música. Então, foi uma coisa meio maluca da minha cabeça. Eu terminei o curso técnico, fui trabalhar como técnico em eletrônica da Rede Globo, mas eu fiz vestibular na faculdade de música, que não foi da USP, foi da Unesp, que era lá em São Bernardo também. A minha mãe chegou para mim e falou assim, você gosta tanto de música? Tô aqui, me deu um folheto. Foi a primeira turma da faculdade. A faculdade tinha sido criada. Né? Então, eu fiz vestibular e passei. Acho que tinha pouca procura. Era a primeira turma, eu entrei. Então, eu fiquei nessa vida dupla. Eu ia na faculdade, todo dia ter aula, e ia fazer meu estágio na Rede Globo. E foi um ano de angústia, eu não sabia o que ia fazer. Mas continuo com eletrônica, entro numa faculdade de engenharia eletrônica, faço de técnico eletrônica a minha profissão, vou para a música, continuo na faculdade de música, e no final do ano, a Rede Globo dispensou todos aqueles estagiários, inclusive eu. Mandou todo mundo embora. Foi nessa hora que eu falei, bom, então está decidido. Já que a Rede Globo me mandou embora, eu vou continuar na música. Então foi a Rede Globo que decidiu. Foi uma história engraçada. Foi um ano de indecisão na minha vida, até angustiante um pouco, assim, sem saber o que fazer. Porque eu gostava de eletrônica. Eu tinha um lado assim de ciências exatas. Eu pensava até em fazer faculdade de física. Sempre gostei muito dessa área. Eu tenho muito a cabeça de cientista, assim, apesar de ser músico. Estava começando um projeto no SESC, uma unidade do SESC que fica na Rua Doutor Vila Nova, perto do Mackenzie. Não sei se vocês conhecem. Falou, olha, estão começando um projeto lá de criar uma orquestra e você não precisa saber nada. Eu falei, como assim? Você vai tendo as aulas do instrumento
e você já faz parte de uma orquestra. E eu achei aquilo curioso. Eu já estava estudando música, eu estudava violão, e eu estava indo para o mundo do jazz, assim. Eu tinha um professor de guitarra jazz muito sério, um professor particular, né? Um cara muito sério, muito bom guitarrista. Mas eu fui lá conferir, eu me matriculei. Então, esse trabalho era o trabalho do maestro Alberto Jafé. Eu conheço duas pessoas que começaram esse trabalho no Brasil, que era o trabalho de ensino de música através de método coletivo. Era, no caso, os instrumentos de cordas com arco, então os instrumentos de cordas da orquestra. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então era uma coisa meio chocante. Ele botava 50 pessoas numa sala grande e ele e a mulher dele começavam a dar aula para aquelas 50 pessoas. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo ao mesmo tempo. Ele era muito criticado por muitas pessoas, dizendo que diziam que aquilo era uma fraude, uma picaretagem, mas não era. Ele tinha um embasamento muito teórico e prático já muito grande. Ele tinha ido pesquisar isso nos Estados Unidos e ele fazia um trabalho incrível. E eu comecei a estudar lá e eu logo vi que o negócio funcionava e era sério. Então, eu comecei, inclusive, com um ano e meio, um ano e pouco, eu já estava tocando, eu fui estudar viola. Com um ano e pouco, eu já estava tocando viola na Sinfônica Jovem Municipal, que é hoje a Orquestra Jovem de Repertório. Eu vi que a coisa funcionava. Eu fiquei muito motivado com aquilo. Então, quando eu saí lá da Rede Globo e resolvi me dedicar à música mesmo, eu fiquei na faculdade e levei esse negócio das aulas de cordas através de método coletivo muito a sério. Eu ia lá todo dia. Eu era matriculado para ir segunda e quarta tarde, mas eu ia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu pedia para ele para frequentar as aulas. Eu lembro que quando começava uma turma nova, eu dizia para ele, posso entrar na turma nova? Ele dizia, mas você já fez isso aí, não faz mal, eu quero estar com o instrumento na mão, eu quero estar tocando. Então, eu acabei me destacando como aluno dele. Depois de uns 3 anos, o SESC, que era a empresa que estava abraçando o projeto, resolveu desdobrar esse projeto, abrindo novas unidades em cidades do interior. E o professor Jafé me chamou, perguntou se eu queria ser assistente dele. Ele chamou a mim e mais a uma meia dúzia lá de alunos, e falou, olha, vocês são os alunos mais destacados, vocês realmente estudam para valer, vocês estão indo bem, vocês compraram a ideia, estou vendo que vocês têm um apreço muito grande por esse trabalho, então eu queria convidar vocês para serem meus assistentes. A coisa não deu certo. Ele entrou em atrito com a direção do SESC, cancelou tudo, ele pediu demissão, foi embora para os Estados Unidos e fez o resto da vida dele lá. Ficou lá até falecer, trabalhando com isso, com o ensino coletivo de instrumentos de arco. E aí o SESC contratou um novo professor para gerir aquilo tudo, que por acaso era meu professor na Unesp, era o violinista Ayrton Pinto. Ele era um grande músico, ele era a Spala da USESP na época, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e professor da Unesp. E quando ele viu que eu estava lá e que eu tinha sido escolhido pelo Alberto Jafé para ser assistente, ele falou, olha, eu vou te convidar para trabalhar aqui. Quer ser um assistente meu aqui? Aí eu comecei a trabalhar lá no SESC como professor de cordas com arco. E foi meu primeiro emprego. E eu fiquei lá, acho que 14 anos. Então, inclusive, quando o Alberto Jafé soube, ele falou, João, eu te dou os parabéns por estar lá. Não use o meu método, por favor, porque eu vou editar o meu método. Mas eu te dou os parabéns, vai em frente. E eu, com isso na cabeça, eu comecei a pesquisar e eu acabei escrevendo um métodozinho meu. Quer dizer, eu escrevi uma pilha de exercícios, estudos, que é uma coisa que dava trabalho. Até que um dia um colega falou, escuta, você já pensou que essa pilha toda de exercícios que você fez, essa tua experiência toda, podia ser um trabalho de pós-graduação? Nessa altura, eu já tinha me formado. Eu já era bacharel, né, pela Unesp. E para encurtar a história, isso foi na minha cabeça, demorou, mas eu acabei fazendo daí o meu mestrado. Eu conversa aqui, conversa ali,
um colega meu lá, do professor também do SESC, que era da USP, falou, olha, eu sei de um professor lá na USP que ia ter o maior prazer em te aceitar como orientando, que é o professor Jorge Olivier Toni. E foi assim. Eu fui lá conversar com o Toni. Ele chegou a ser diretor do departamento de música da ECA. Acho que ele até foi o fundador do departamento de música da ECA. Ele já faleceu também. E, quer dizer, não estou contando a história toda, porque eu acabei fazendo muitas coisas, mas como o vídeo é sobre a história a memória da ECA, né, eu acho que eu já fui por aí, porque eu fiz outras coisas. Eu comecei a tocar viola, entrei na USESP, fui música da USESP no tempo do Maestro Eleazar de Carvalho, consegui uns contatos no exterior, às vezes eu ia para o exterior tocar com orquestras de câmara lá, e depois eu virei maestro da Orquestra Jovem do Estado, por outras coisas, mas o caminho que acabou me levando à pós-graduação na ECA foi esse. O contato com o Toni foi assim, tinha um orientando dele, José Leonel Gonçalves Dias, que era professor de violoncelo lá no SESC junto comigo. Eu dava aula de viola e violino, ele dava aula de violoncelo. E foi ele que me incentivou. Ele falou, olha, eu falo muito de você para o Toni, eu conhecia já eu conhecia já as filhas do Toni, a Cláudia Toni e a Flávia Toni. A Flávia tinha tocado violoncelo comigo na Orquestra Jovem. A Cláudia tinha trabalhado comigo no SESC um tempo. Ele já tinha ouvido falar de mim. E o Toni era um camarada assim, ele gostava quando um músico jovem, na época eu tinha 20 e poucos anos, demonstrava respeito, interesse por ele, e ele ficou muito feliz de eu procurar. Muito feliz. Aí ele falou, olha, se você faça todo o procedimento burocrático, legal para entrar aqui, se você for aprovado, eu te aceito como orientando. Né? E eu fiz tudo, passei, e comecei a frequentar as aulas lá. Além do trato com o Toni, em relação ao Olivier Toni, que sempre foi muito legal comigo, muito acolhedor, me tratou muito bem. Depois eu participei dos festivais que ele fazia na cidade de Prados, em Minas Gerais. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Prados é uma cidadezinha pequena em Minas Gerais, ali perto de Tiradentes, São João del Rei, onde houve um passado musical fantástico no século XVIII. Junto com a exploração do ouro, a região enriqueceu e surgiu uma vida musical muito intensa naquela época. Né? Então, até hoje, lá existem documentos sendo encontrados, partituras, muita gente fazendo estudos lá, de várias universidades. E o Toni ia todo ano lá em julho e fazia um pequeno festival, levava músicos da USP, e não necessariamente da USP, mas alunos dele. A gente dava aula para a garotada de lá, fazia apresentações nas igrejas, e eu cheguei aí 3 vezes lá com ele. Então, isso foi uma experiência muito bacana. E ele me levava para conversar com os maestros da região lá, que regiam as bandas, o coral das igrejas. E tinha lá um músico incrível, descendente dos maestros do século XVIII, o maestro Ademar. Então, foi uma experiência muito bacana com o Toni, que extrapolou o ambiente do campus universitário, sabe? Foi muito legal. E, além disso, eu tenho uma memória muito boa de algumas disciplinas que eu frequentei na ECA. Eu sempre penso do que eu aprendi fora da área musical. Porque eu vi lá no currículo que eu tinha que frequentar algumas aulas fora da música. Eu tinha que escolher algumas disciplinas fora da música. E eu escolhi de teatro. Eu fiz um curso com um professor chamado Clóvis Garcia, que era o curso era História da Cenografia, que para mim foi fantástico. Eu não sabia nada de teatro, eu não vim do teatro, né? Mas foi incrível. Inclusive, tinha gente lá da área de teatro que não curtia muito. Um pouco aqui, assim, eu acho que era como é que é? Santo de casa não faz milagre, né? Como eles já eram de teatro, aquilo para eles não era muita novidade. Para mim, que vinha da música, tudo aquilo que o professor Cláudio Garcia falava era fantástico, eu não sabia nada daquilo. E eu fiz também na área de teatro, uma disciplina com a professora Neide Veneziano, que era
o teatro de revista no Brasil, que eu também achei bárbaro. Esse muito ligado à música. Isso foi muito interessante, porque essa disciplina falava das experiências do teatro de revista um ator que existia no Rio de Janeiro, quando chegava uma ópera da Europa, ele traduzia para o português, mas em forma de paródia, ambientando no Rio de Janeiro. Anos depois, eu acabei regendo uma dessas óperas, e a gente acabou chamando a Neide Veneziano, que tinha sido minha professora, para ajudar na montagem do espetáculo. Era o Orfeu, a ópera Orfeu do Offenbach, que era uma ópera cômica, muito engraçada, que foi levada em Paris em 1850, alguma coisa. Quando chegou no Brasil, ela foi feita uma paródia, e a Neide, a professora Neide, sabia tudo dessa ópera, em português. Então, foi um trabalho fantástico. Eu fiz isso com a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado e no Teatro São Pedro. Na época, era a Universidade Livre de Música ainda. Então, foi uma conexão com essa disciplina e com a professora Neide muito legal. Uma outra disciplina que eu me lembro foi da própria música, foi feita com o maestro Ailton Escobar, era a história da regência. Então, como surgiu a figura do maestro, né? Porque houve uma época que não existia um maestro, as orquestras tocavam sozinhas. Né? Então, teve algumas disciplinas, assim, essas três acho que foram as que se destacaram e ficaram na minha cabeça. E eu me lembro de dois professores, um já falecido, que me ajudaram muito também ali com aquela burocracia louca, com os prazos para entregar trabalho. Eu quase perco o prazo para entregar trabalho. Um foi o Marco Antônio Silva Ramos, que eu já conhecia de muito tempo atrás, ele regia coros pela cidade de São Paulo, e o outro foi o Mário Ficarelli, um grande compositor brasileiro, inclusive eu fiz aulas com ele também. Então, eu tenho essas lembranças. Uma outra lembrança que eu tenho também, que era tão difícil chegar na USP, de onde eu morava, eu pegava 2 horas de trânsito todo dia, mas de trânsito pesado, sabe? Eu morava, como eu era de São Bernardo, eu acabei me mudando para um bairro que era divisa de São Bernardo com São Paulo. Eu levava 2 horas para chegar nas aulas de manhã. Tinha que acordar muito cedo. Sei lá, essas são as lembranças que vêm na minha cabeça. Assim. E tem também uma coisa assim, que em 1997 eu fui convidado para trabalhar em Manaus. O maestro Júlio Medalha fundou uma orquestra em Manaus. Me ligou. Galindo, você quer ser meu assistente? Eu fui para Manaus. Eu falei, pô, que barato, né? Trabalhar em Manaus. Então, nesse ponto, eu praticamente abandonei o meu trabalho de mestrado. Porque eu fiquei lá 1 ano e meio e parei com tudo. Aí eu acabei voltando. E foi aí que um amigo falou, você ainda tem prazo, você ainda não perdeu o prazo, volta, não abandone o que você fez. Eu já estava com uma boa parte do trabalho escrito, né? E aí eu consegui tirar o atraso e no ano 2000, já faz tempo, né? Eu fiz a dissertação e terminei o trabalho. Mas aí eu acabei saindo da vida acadêmica, porque eu comecei a trabalhar muito como maestro e não fiquei mesmo na vida acadêmica, minha vida acabou se fazendo nos palcos. Né? Eu até hoje rejo, eu estou lá na Jazz Sinfônica desde o ano 2000. No ano que eu terminei o trabalho de mestrado, foi o ano que eu comecei a trabalhar com a Orquestra Jazz Sinfônica e estou lá até hoje, são 22 anos já. Não sei mais o que eu podia dizer, mas se vocês têm alguma pergunta mais específica aí. Parte da minha neurose, assim, das minhas características neuróticas. Porque desde pequeno, eu lembro, quando eu falava alguma coisa para alguém e a pessoa não entendia, eu ficava desesperado. Traço meu. E quando eu comecei a reger, mesmo quando eu comecei a tocar em orquestra, eu comecei a perceber que, primeiro, São Paulo não tinha muito público para esse tipo de música. Para mim, música clássica é uma coisa que, como veio da minha infância, entrou na minha cabeça muito rápido e eu não tenho dificuldade em entender música clássica. Nenhuma, né? E aí, quando eu vejo as pessoas achando que a música clássica é chato, que a música clássica é um negócio, é para as elites, que a música clássica é difícil, todos esses estereótipos e preconceitos, eu fico irritado, eu ficava já meio nervoso.
Então, quando eu comecei a reger, que foi no ano de 1990, comecei a reger a Orquestra Jovem, eu lembro que logo nos primeiros concertos, eu virava para o público e eu já começava a falar. Olá, pessoal, boa tarde e tal. Olha, hoje nós vamos tocar música assim, assim, assim. E eu comecei a perceber que quando eu virava para o público e começava a conversar, as pessoas sorriam. Elas parece que tinham aquela ideia de que o maestro era aquele cara bravo, meio maluco, cabeludo, estriônico, histérico. Ah, peraí, né? E eu achava uma delícia conversar com as pessoas. Isso, assim, imagina, a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado, uma orquestra de estudantes, não é um público de conhecedores. A gente ia tocar no interior, ia tocar em clube, em cidades do interior, em praça. Então, juntava aquela gente meio curiosa, que nunca tinha visto aquilo. Eu tinha o maior prazer em conversar com as pessoas. Então, isso eu sempre fiz, naturalmente. Eu acho que era um pouco da minha neurose mesmo, de querer que eles vissem que aquilo era legal, que não era nenhuma coisa esquisita. E aí eu fui levando por aí. E eu comecei a sofisticar um pouco essa história. Eu comecei a conversar, a ler. Então, por exemplo, eu vou contar uma historinha, depois se vocês acharem que é demais, vocês cortam. Né? Um professor que eu tive na Unesp, o maestro Samuel Kerr, que acabou trabalhando comigo no SESC durante um tempo ele foi diretor lá. Um dia ele me falou, João, você já parou para pensar o porquê dessa história toda da música clássica se transformar numa coisa difícil? Eu falei, não, nunca parei. Então, então presta atenção. No século XIX, quem é que ia assistir concerto? Músico. Porque naquela época, como é que você ouvia música? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha playlist, não tinha CD, não tinha nada. O único jeito de você... se você gostasse de música, o único jeito de você ouvir música era fazer música você mesmo, comprar um piano e levar para casa e aprender a tocar. Falei, é verdade. Então, essas pessoas que tocavam um pouquinho de piano eram as pessoas que hoje em dia gostam de música. Só que hoje em dia, com todos esses meios eletrônicos, ou seja, já no começo do século XX, com o surgimento do rádio, do disco, as pessoas pouco a pouco param de fazer a própria música e têm uma relação mais passiva com música. Aí, até por questões de mercado, no começo do século XX, as rádios começam a tocar música popular, que é um negócio que vendia mais. Então foi sendo criado um afastamento daquele mundo da música clássica. O público no século XIX não era tão afastado assim. Então criou-se um véu, né? uma cortina entre o público de hoje. E o que você está tentando fazer é levantar essa cortina. Só que assim, dá um pouco mais de trabalho. Muito pouca gente sabe, mas Beethoven, que é um compositor austero, tido como sério, austero, as sinfonias dele estão abarrotadas de música clássica, de música popular, perdão. Mas é música popular alemã, não é a nossa, e é música popular de 1800. Quer dizer, uma música popular muito antiga e geograficamente distante também. Então, aquelas pessoas que iam ouvir uma sinfonia de Beethoven na época, ouviam música popular. Falei, interessante, a coisa nunca foi tão afastada assim. Nunca foi. Então, comecei a refletir sobre isso, e cada vez mais eu procuro ler sobre isso e refletir sobre isso. Né? Eu costumo usar como analogia, uma vez eu fui visitar um museu na Itália, em Verona, eu entrei no museu e eu vi uma coisa muito louca. Era um quadro do século XVI, grande, ele devia ter assim, uns 4 metros por uns 2. Assim. Ele estava pendurado no teto, enorme. E tinha sido feita uma restauração desse quadro apenas em 50% dele. Metade, vocês estão me vendo agora na tela, como se daqui para cá tivesse restaurado e daqui para cá não tivesse. Então, essa parte não restaurada, a parte restaurada tinha umas cores vivas, brilhantes, assim, uma coisa que quase ofuscava a gente. E a parte não restaurada, em comparação com a parte restaurada, era um cinza, era uma coisa... E tinha um guia lá. Eu perguntei para ele, me explica isso aí. Ele falou, olha, isso que você está vendo aqui, não restaurado, é uma camada enorme de fuligem, poeira, fumaça, gordura. Imagina esse quadro dentro de um castelo com vela. As velas eram feitas de cera de abelha antigamente, não era de petróleo, não havia petróleo. Então, aquela cera se depositando junto com a fumaça. A gente tirou isso tudo. Então,
Isso que a gente vê hoje não é verdade, não é o que eles viam na época. Isso aqui que a gente está vendo é uma camada de 400 anos de sujeira que está entre os nossos olhos e as cores verdadeiras. As cores verdadeiras estão nessa parte que está restaurada. E é uma diferença absurda, uma coisa incrível. E eu acho que com a música é parecido, né? A gente, quando vai ouvir uma música clássica, ou seja, uma coisa feita 200, 300 anos atrás, as referências daquele público eram outras. Então é como se tivesse um véu mesmo. E eu brinco com isso, eu fiquei meio obcecado por isso. Eu inventei os meus programas na Rádio Cultura para isso, para tentar tirar um pouco diminuir um pouco desse véu. O que me ocorre, assim, de chofre, é um pouco da minha história. Eu acho que o trabalho universitário, de alguma maneira, tem que se vincular à sociedade, né? Então, muito do que eu aprendi o que eu faço no meu trabalho? Eu tento levar música para as pessoas e mostrar para as pessoas que música, como qualquer arte, está aí para enriquecer as nossas vidas e fazer as nossas vidas um pouco melhor. Eu acho que essa é a grande função da arte. Não é a função só da arte, mas da arte também é essa. E eu acho que a minha passagem pela ECA me ajudou com isso, me ajudou a fazer esse meu trabalho. E muito. Quando o Tony me levava lá para Prados, o meu orientador me levava lá para aquela cidadezinha desse tamanho no interior de Minas, isso é inesquecível, entendeu? Eles tinham passado, então musical fantástico lá, ele tentava, a gente ia lá para tentar ajudar eles a não perder aquele passado. Claro que eles não era uma coisa paternalista, nunca foi, mas assim trocar figurinhas com ele, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o conhecimento gerado na academia, as pesquisas, as discussões, elas têm que de alguma maneira atingir a população, atingir a sociedade. É assim que eu vejo. Eu não sei se é uma visão um pouco ingênua, mas eu já tive contatos com intelectuais de outras áreas, não da minha área, da música, não da música, das artes, que tinham, eu achei um pouco preconceituosos no sentido em relação à expressão divulgação. Tem que tomar cuidado como a gente divulga, porque na hora que você divulga, o que é o vulgo? O vulgo é o vulgar, aquela pessoa. O vulgo é a pessoa do povo, né? E a palavra vulgar acabou adquirindo uma expressão pejorativa. Na hora que você divulga, você destrói a pureza do conhecimento, você deturpa o conhecimento. Eu já ouvi pessoas intelectuais falando assim comigo. Não vou nem citar nomes, nem a área da onde é, mas eu juro que eu já ouvi. Não, tem que tomar cuidado quando você divulga, porque você pode destruir o conhecimento. Você pode contaminar o conhecimento. E eu nunca consegui ser simpático a essa ideia. Eu acho que a gente tem que entender o significado exato da palavra divulgação. Tem que tomar conta né, do conhecimento, não podemos deturpar o conhecimento. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo de negacionismo científico, né? Eu que queria ser físico, né? Eu tremo assim, né? Com certas coisas que eu ouço por aí. Até em relação à física, que é um assunto que me interessava, né? E eu acho que é isso. Eu me lembro dessa pessoa me falando esse tipo de coisa e isso me assusta um pouco. Acho que não, acho que a gente tem que fazer um esforço para divulgar, para que o conhecimento gerado na academia chegue nas pessoas da maneira mais fiel possível, exatamente, né? Claro. Mas a gente tem que se preocupar com isso. Acho que a academia não pode ser uma bolha, né? Uma ilha. Isso não é uma crítica à ECA, né? De jeito nenhum, não tem nada a ver. Foi uma pessoa um dia, um colega não foi um colega, foi uma pessoa de uma outra área. Não era nem da área de humanas, que me falou isso e me assustou um pouco. Então é isso. Deixo aqui essa polêmica no ar. Que eu até ia dizer, mas eu esqueci. Eu saí da vida acadêmica, né? Eu fiz o mestrado em 2020, fui trabalhar como maestro, comecei a fazer programa na Rádio Cultura e nunca mais voltei à academia, não fiz doutorado, nada. E eu me senti um pouco, às vezes, desconfortável com isso, né? Fui lá, fiquei lá, o Estado pagou o meu estudo durante alguns anos lá e eu abandonei.
Mas, nos últimos anos, eu descobri que esse meu trabalhinho de mestrado, ele está circulando. E muita gente começou a me procurar dizendo assim, maestro, onde é que eu arrumo uma cópia do seu trabalho? Eu falei, mas tem lá na ECA. Mas você queria ler? Eu queria ler várias pessoas. Porque esse trabalho de ensino coletivo de cordas está se disseminando pelo Brasil. Disseminando mesmo. E as pessoas estão começando a procurar o meu trabalho. O meu nome está sendo citado nessa área. Isso não é vaidade. Eu fico muito feliz de saber que acho que o que eu fiz então aí está contribuindo de alguma maneira para outras pessoas que estão entrando nesse mundo do ensino coletivo dos instrumentos de corda, querendo conhecer o que já foi feito. Então, outro dia eu recebi um e-mail de um rapaz que falou, eu falei para ele assim, puxa, você procurou na época, porque a minha cópia eu perdi. Aí ele me mandou um e-mail assim, maestro, achei, digitalizei sua cópia, está aqui um link para você. Então, ele me deu a cópia do meu trabalho que eu já tinha perdido. Então, eu fico muito feliz de saber que esse meu trabalhinho de dissertação, de mestrado, um trabalho muito simples, está circulando e tem gente lendo e entrando em contato comigo por causa disso. Só eu queria dizer isso.